Que o Senhor ouça as nossas súplicas e clamores. Amém? Há esperança no arrependimento. Em Salmos 102 eu dividi em um primeiro momento, né? Primeira parte que vai do versículo 1 a 14. E temos nessa primeira parte um coração contrito e quebrantado. Então, no versículo 1 a 14 diz: Ouve, Senhor, a minha súplica, e cheguem a ti os meus clamores. Não me ocultes o teu rosto no dia da minha angústia. Inclina-me os ouvidos no dia em que eu clamar. Dá-te pressa em acudir-me, porque os meus dias como fumaça se desvanecem, e os meus ossos ardem como em fornalha. Ferido como a erva, secou-se o meu coração, até me esqueço de comer o pão. Os meus ossos já se apegam à pele, por causa do meu dolorido gemer. Sou como pelicano no deserto, como a coruja nas ruínas. Não durmo e sou como pássaro solitário nos telhados. Os meus inimigos me insultam a toda hora. Furiosos contra mim, praquejam com meu próprio nome. Por pão tenho comido cinza e misturado com lágrima as minhas bebidas. Por causa da tua indignação e da tua ira, porque me elevastes e depois me abatestes. Como a sombra que declina, assim os meus dias, e eu me vou secando como a relva. Tu, porém, Senhor, permaneces para sempre, e a memória do teu nome de geração em geração. Levantar-te-ás e terás piedade de Sião. É tempo de compadeceres dela, e já é vinda a sua hora, porque os teus servos amam até as pedras de Sião, e se condoem do seu pó. Mas ao derramar, nosso queixume, nossas queixas perante o Senhor, Ele ouvirá a oração do aflito e necessitado. Continuando ainda em Salmo 102, de 15 a 28, essa segunda parte, nós temos aqui que todas as nações temerão o nome do Senhor, e todos os reis da terra a sua glória, porque o Senhor edificou a Sião, apareceu na sua glória, atendeu a oração do desamparado e não lhe desdenhou as preces. Ficará isso registrado para a geração futura. E um povo que há de ser criado louvará o Senhor, que o Senhor do alto do santuário, desde os céus, baixou as vistas à terra para ouvir o gemido dos cativos e libertar os condenados à morte, a fim de que seja anunciado em Sião o nome do Senhor e o seu louvor em Jerusalém. Quando se reunirem os povos e os reinos para servirem ao Senhor, Ele me abateu à força no caminho e me abreviou os dias. Dizia eu: Deus meu, não me leves na metade de minha vida. Tu, cujos anos se estendem por todas as gerações, em tempos remotos, lançastes os fundamentos da terra, e os céus são obras das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permaneces. Todos eles envelhecerão como um vestido, como roupa os mudará e será mudados. Tu, porém, és sempre o mesmo, e os teus anos jamais terão fim. Os filhos dos teus servos habitarão seguros, e diante de ti se estabelecerá a sua descendência. Então, nós temos, após este salmo, que ilustra muito bem a alma humana, mas também ilustra a misericórdia do Senhor. Temos um novo salmo de Davi, exaltando a misericórdia de Deus. Também dividi-lo em duas partes, que é o Salmo 103, por ser grande,
E a parte 1, que vai de 1 a 12, Salmo 103, ele diz, Davi diz: bendizei, ó minha alma, ao Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o teu santo nome. Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueça de nem um só dia de seus benefícios. Porque o homem tem facilidade de esquecer, né? Ele é quem perdoa todas as suas iniquidades, quem sara todas as suas enfermidades, quem da cova redime a sua vida, e tua coroa de graça e misericórdia, quem farta de bens a tua velhice, de sorte que a tua mocidade se renova como a da águia. Ó Senhor, faz justiça e julga a todos os oprimidos. Manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O Senhor é misericordioso e compassivo, longânimo e assaz benigno. Não repreende perpetuamente, nem conserva para sempre a tua ira. Não nos trata segundo os nossos pecados, nem nos retribui consoante as nossas iniquidades. Pois quando o céu se alteia acima da terra, assim é grande a tua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista a oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. E Davi continua, ainda nesse Salmo 103, a exemplificar a misericórdia e a longanimidade de Deus. Longanimidade de Deus. Tanto do Senhor, essa longanimidade para conosco. Ele continua falando em Salmos 103, agora do versículo 13 ao 22, dizendo: como um pai se compadece de seu filho, assim o Senhor se compadece, dos que o temem, pois ele conhece as nossas estruturas e sabe como somos pó. Então ele sabe das nossas fraquezas e que nenhum de nós é criatura perfeita, mas ele compadece, daqueles que o temem. Quanto ao homem, os seus dias são como a relva, como a flor do campo. Assim ele floresce, pois soprando nela o vento desaparece, e não conhecerá daí em diante o seu lugar. Mas a misericórdia do Senhor é de eternidade a eternidade sobre os que o temem, e a sua justiça sobre os filhos dos filhos, para com os que guardam a sua aliança e para com os que se lembram dos seus preceitos e os cumprem. Nos céus estabeleceu o Senhor o seu trono, e o seu reino domina sobre tudo. Bendizei ao Senhor todos os seus anjos valorosos em poder, que executai as suas ordens e lhe obedecei as palavras. Bendizei ao Senhor todos os seus exércitos, vós, ministros seus, que fazeis a sua vontade. Bendizei ao Senhor, vós, todas as suas obras, em todos os lugares do seu domínio. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Amém? E nós temos louvor, ao Criador em Salmos 104, também dividir, por ser um salmo grande, de 1 a 22. Primeiro nós temos as maravilhas, e a forma assombrosa e cabulosa como Deus criou todas as coisas, sendo programada para um ser vivente, não declarado, programado por um ser vivente não declarado, porque esse salmo não tem referências de quem o escreveu, mas nós temos aqui no Salmo 104, de 1 a 22, que diz: bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Senhor Deus meu, como tu és magnificente, sobrevestido de glória e majestade, coberto de luz como de um manto. Tu estende os céus como uma cortina, põe nas águas o vigamento das tuas moradas. Tomas as nuvens por teu carro e voa nas asas do vento. Fazes a teus anjos ventos e a teus ministros labaredas de fogo. Lançaste os fundamentos da terra para que ela não vacile em tempo nenhum.
Tomaste o abismo por vestuário e cobristes as águas, ficaram acima das montanhas. A tua repreensão fugirão, a voz do teu trovão baterão em retirada, elevarão-se os montes, descerão os vales até o lugar que lhes havia preparado. Pusestes as águas divisa que não ultrapassarão, para que não tornem a cobrir a terra. Tu fazes rebentar as fontes no vale, cujas águas correm entre os montes. Dão de beber a todos os animais do campo, os jumentos selvagens matam a sua sede. Junto delas tem as aves do céu seu repouso, seu pouso, né? E por entre as ramagens desfere o seu canto. Do alto da tua morada rasga os montes e terra, farta-se do fruto de tuas obras. Fazes crescer a relva para os animais e as plantas para o serviço do homem, de sorte que da terra tire o seu pão. O vinho que alegra o coração do homem, o azeite que dá brilho no rosto e o alimento que lhe sustém a força. Avigoram-se as árvores do Senhor e os cedros do Líbano que ele plantou, em que as aves fazem seu ninho, quantas cegonhas as suas casas nos ciprestes. Os altos montes são das cabras montezinhas e as rochas os refúgios dos alganazes. Fez a lua para marcar o tempo, o sol conhece a hora do seu ocaso, dispõe as trevas e vem a noite, na qual vagueiam os animais da selva. Os leãozinhos rugem pela presa e buscam de Deus o sustento. Em vindo o sol, ele se recolhe e se acomoda nos seus couves. Olha só para você ver que maravilhoso, né? Que é o entendimento de tão coisas grandiosas fez o Senhor. Só não é mais perfeito por causa da ação do homem, da desobediência, né? E da soberba dele achar, né, que poderia, sem o Senhor, fazer, né, ter as outras coisas, né? Poder ter noção e poder administrar, né, tamanhos recursos dados pelo Senhor, isso num simples planeta, porque são vários outros e um universo todo, né, que ele administra. E nós podemos olhar, como eu estou aqui, para uma simples planta, para uma simples flor e ver quanto desígnio, né, e quanta design e engenharia existe, né, numa simples planta. Quem de lá das coisas, né, maiores que nós conhecemos. O Senhor, ele sabe, né, de todas as coisas. E continuando ainda no Salmo 104, né, agora do 23 ao 35, a segunda parte, né, ainda nós temos, né, a continuação de quem escreveu esse salmo, a declarar a forma, né, e a força magistral com que ele rege todo o universo. Então, continuando aqui no 104, do 23 ao 35, ele continua dizendo: sai o homem para o seu trabalho e para o seu encargo até a tarde. Que variedade, Senhor, nas tuas obras, todos com sabedoria as fizeste. Cheia está a terra das tuas riquezas, eis o mar vasto, imenso, no qual se movem seres sem contar animais, pequenos e grandes. Por ele transitam os navios e os monstros marinhos que formastes para nele folgar. Todos esperam de ti, que lhes dês de comer a teu tempo. Se lhes dás, eles os recolhem. Se abrem as mãos, eles se fartam de bens. Se ocultas o rosto, eles se perturbam. Se lhes cortam a respiração, morrem e voltam ao pó. Envia o teu espírito e eles são criados, e assim renova a face da terra. A glória do Senhor seja para sempre. Exulte o Senhor por sua obra. Com só olhar para a terra, ele a fez tremer. Toca as montanhas e elas fumegam. Cantarei ao Senhor enquanto eu viver. Cantarei louvores ao meu Deus durante a minha vida. Seja-lhes agradável a minha meditação. Eu me alegrarei no Senhor. Desapareçam da terra os pecadores.
e já não subsistam os perversos. Bendizei, ó minha alma, ao Senhor. Aleluia. Deus é tremendo, né? Temos ainda as maravilhosas, né, obras do Senhor a favor de Israel, em Salmo 105. Primeira parte eu descrevo aqui do Salmo 1 a 25, o seguinte: rendei graças ao Senhor, invocai o teu nome, fazei conhecido entre os povos os seus feitos. Cantai-lhe salmos, narrai todas as suas maravilhas. Gloriai-vos no seu santo nome, alegrai-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e o teu poder, buscai perpetuamente a sua presença. Lembrai-vos das maravilhas que fez os seus prodígios e dos juízos dos seus lábios. Vós, descendentes de Abraão, seu servo, vós, filhos de Jacó, seus escolhidos. Ele é o Senhor, nosso Deus. Os seus juízos permeiam toda a terra. Lembre-se perpetuamente da tua aliança, da palavra que encerrou para 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: dar-te-ei a terra de Canaã, como quinhão da vossa herança. Então eram eles em pequeno número, pouquíssimos e forasteiros nela. Andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, e ninguém permitiu que os oprimisses. Antes, por amor deles, repreendeu a reis, dizendo: não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, vendido como escravo, cujos pés apertaram com grilhões e a que puseram em ferros, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo e, potentando dos povos, o pôs em liberdade. Constituiu o Senhor de tua casa e mordomo de tudo que possuía, para seu talente sujeitar os seus príncipes e os seus anciãos, ensinar a sabedoria. Então Israel entrou no Egito, Jacó peregrinou a terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e tornou-o mais forte do que os seus opressores. Mudou-lhe o coração para que os odiassem, o seu povo, e usassem de astúcia para com os teus servos. Então nós temos aqui, né, grandes coisas que o Senhor fez pelo seu povo também. Como são pequenos, nós, né, somos pequenos, às vezes não reconhecemos, né, os deleites do Senhor sobre nossas vidas. E na segunda parte aqui, ele continua a exaltar as maravilhas, né, de Deus para com seu povo. Em Salmo 105, de 26 a 45, a segunda parte, ele diz: e lhes enviou Moisés, seu servo. E Moisés e Araão enviou-lhe Moisés, seu servo, e Araão, a quem escolhera, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou-lhe trevas e tudo escureceu. E Moisés e Araão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes a água em sangue e assim lhe fez morrer os peixes. Sua terra produziu rãs em abundância, até nos aposentos dos reis. Ele falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em todo o seu país. Por chuva deu-lhe saraivas e fogo chamejante na sua terra. Devastou-lhe os vinhedos e o figueirais e lhe quebrou as árvores, todos os seus termos. Ele falou e vieram gafanhotos e saltões sem conta, os quais devoraram toda a erva do país e comeram o fruto do seu campo. Também feriu de morte a todos os primogênitos da terra, as primícias do seu vigor. Então fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. Alegrou-se o Egito quando lhe saíram, porquanto lhe tinha infundido terror. Ele estendeu numa nuvem que lhes servisse de toldo, e um fogo para iluminar de noite. Pediram, e ele fez vir cordonizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram, qual torrente pelo deserto, porque estava lembrado da tua santa palavra e de Abraão seu servo. E conduziu com alegria o seu povo,
e com júbilo canto o seu escolhido. Deu-lhe as terras das nações, e eles se apossaram do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Quer dizer, eles saíram dali sem defeito nenhum, né? Depois nos templos chegaram, né, os sacerdotes a proibir, né, os imperfeitos a entrar no templo, porque em decorrência dessa caminhada, né, vários vieram a pecar, né, e a desobedecer e terem, né, talvez descendentes. E o próprio pecado, né, no Éden fez com que houvesse uma desarmonia, igual uma floresta harmoniosa, e o homem entra e faz, né, mudanças e arranca suas árvores, queima, e isso causa uma desarmonia, né, na natureza. Assim o homem criou, né, a desarmonia e as imperfeições, né, ao transgredir as leis e desobedecer o Senhor. E agora nós temos ainda, né, as maravilhas aqui agora, as maravilhosas obras a favor de Israel, né? E finalizando o estudo do quarto, né, e penúltimo livro dos Salmos, com a graça de Deus, a ingratidão de Israel, né, em Salmo 106, eu vou ler aqui de 1 a 29, que vai mostrar, né, que a graça de Deus sempre alcança a todos, mas nós às vezes somos ingratos. E aqui no Salmo 106 diz que começa com aleluia, rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, Ele é sempre bom o tempo todo, né? Porque a sua misericórdia dura para sempre. Quem saberá contar os poderosos feitos do Senhor, ou anunciar os seus louvores? Bem-aventurados que guardam a retidão e o que pratica a justiça em todo o tempo. Lembra de mim, Senhor, segundo a tua bondade para com o teu povo. Visita-me com a tua salvação, para que eu veja a prosperidade dos teus escolhidos, e me alegre com a alegria do teu povo, e me regozije com a tua herança. Pecamos como os nossos pais, cometemos iniquidade, procedemos mal. Nossos pais no Egito não atenderam às suas maravilhas, não se lembraram da multidão das suas misericórdias, e foram rebeldes junto ao mar vermelho. Mas ele os salvou por amor do seu nome, para lhe fazer notório o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e ele secou, e fez-o passar pelo abismo como por um deserto. Salvou-os da mão dos opressores, né, que os odiavam, e remiu do teu poder o inimigo. As águas cobriram seus opressores, nenhum escapou. Então creram na tua palavra e lhe cantaram louvores. Cedo, porém, se esqueceram das suas obras e não guardaram os desígnios. O homem tem facilidade de esquecer, né, o que Deus fez na sua vida. Entregaram-se à cobiça no deserto e tentaram a Deus na solidão. Concedeu-lhe os que pediram para se desvinhar-lhe a alma. Definhar-lhe a alma. Tiveram inveja de Moisés no acampamento de Araão, o santo do Senhor. Abriu-se a terra e o tragou a Datã e cobriu o grupo de Abirão. Ateou-se um fogo contra os seus grupos e a chama abrasou o ímpio. Em Horebe fizeram um bezerro e adoraram o ídolo fundido, e assim trocaram as glórias de Deus pelo semo de um novilho que come erva. Esqueceram-se de Deus, seu Salvador, que no Egito fizeram coisas contenciosas, maravilhas na terra de Cã, tremendos feitos no mar vermelho. Tê-los-ias exterminado, como dissera-se Moisés, seu escolhido. Não se houve interposto, impedindo que sua cólera os destruísse. Também desprezaram a terra aprazível e não deram crédito às suas palavras. Antes murmuraram as suas palavras e não acudiram à voz do Senhor. Murmuraram em tendas, né? Então lhe jurou de mão erguida que os havia de arrasar no deserto e também derribar entre as nações as suas descendências e os dispersaria por outras terras. Também se juntaram a Baal-Peor e comeram os sacrifícios dos ídolos mortos. Assim, com tais ações o provocaram a ira e grazou peste entre eles. Então o homem é tão pequeno que
né? Em determinado momento ele se esquece das obras do Senhor, das maravilhas do Senhor. E ele às vezes se perde, né? E não tem aquele momento, às vezes, de opróbrio, como de lição, de aprendizado, de desenvolvimento, por sermos tão mesquinhos, tão pequenos, né? E tão desprezíveis. E o Senhor, na sua grandeza, né? Ele às vezes permite que a graça dele, a misericórdia nos alcance, simplesmente pela sua grandeza, né? E pela sua misericórdia. Nós temos aqui a continuação ainda em Salmo 106, né? Agora dos versículos 30 ao 48, finalizando esse estudo do quarto livro, né, de Salmos. E o Senhor dizendo, o salmista, né, na verdade, o salmista, né, dizendo: então se levantou Finéias, executou o juízo e cessou a peste. Isso lhe foi imputado por justiça, de geração em geração para sempre. Depois o indignaram nas águas de Meriba, e por causa dele sucedeu o mal a Moisés, pois foram rebeldes ao Espírito de Deus. E Moisés falou irrefletidamente. Não exterminaram os povos como o Senhor lhe ordenara, antes se mesclaram com as nações e lhes aprenderam as obras. Deram culto a seus ídolos, os quais se converteram em laços, pois imolaram seus filhos, as suas filhas aos demônios, e derramaram sangue inocente, o sangue de seus filhos e filhas que sacrificaram ao ídolos de Canaã, e a terra foi contaminada com sangue. Assim contaminaram com as suas obras e prostituíram, né, nos seus feitos. Acendeu-se por isso a ira do Senhor contra os seus povos, né? Prostituíram no sentido de juntar, né, assim, com mulheres e com outros povos, né, a cultuar outros deuses. E ele abominou a sua própria herança e os entregou ao poder das nações. Sobre eles dominaram os que odiavam, também os oprimiam seus inimigos, sobre o cujo poder foram subjugados. Muitas vezes os libertou, mas eles os provocaram, como seus conselhos, e por suas iniquidades foram abatidos. Olhou-os, contudo, quando estavam angustiados, e lhe ouviu o clamor. Lembrou-se a favor deles de sua aliança, e se compadeceu segundo a multidão da sua misericórdia. Fez também que lograssem compaixão de todos os que levaram cativo. Salva-nos, Senhor, nosso Deus, e congrega-nos de entre as nações, para que demos graça ao teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, de eternidade a eternidade, e todo o povo diga: aleluia, aleluia. Amém.